Você já parou para pensar na quantidade de coisa que sua mente carrega diariamente? Opiniões alheias, críticas, comparações, cobranças, arrependimentos, notícias ruins, promessas falsas, medos que nem são seus? É como se, sem perceber, você deixasse a porta da mente aberta o tempo todo e qualquer coisa que passa, entra, se instala e começa a fazer barulho lá dentro. Mas a verdade é dura e precisa ser dita. Sua mente não é um lixão. Ela não foi feita para acumular tudo. Ela não foi feita para guardar o que machuca. Se você não fizer uma faxina consciente, vai viver o tempo todo cansado, irritado, desconcentrado, porque o lixo mental pesa, intoxica, distorce, derruba. Neste vídeo, você vai aprender 10 lições simples para desintoxicar sua mente com base na filosofia estoica. Mas não se engane, simples não quer dizer fácil. Cada uma dessas lições exige atenção, prática e, principalmente, decisão. Você vai perceber que muita coisa que você chama de normal é, na verdade, um hábito tóxico que está te afastando de uma vida mais leve e mais lúcida. Então, se este tema faz sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vá até a área de comentários e escreva: "Minha mente merece paz". Essa frase é um compromisso consigo mesmo. É um lembrete, uma âncora, uma escolha silenciosa de que, a partir de agora, você não aceita mais carregar o que não te serve. Então, vamos começar. Número 1. Pare de consumir o que te deixa mais fraco. Muita gente acredita que só o que entra pela boca pode intoxicar. Mas a mente também consome. Ela digere imagens, palavras, emoções, ambientes. E assim como o corpo, ela adoece quando se alimenta mal. Você talvez nem perceba, mas o excesso de redes sociais, vídeos rasos, fofocas, notícias repetitivas ou conversas carregadas vão se acumulando como uma névoa. No começo parece inofensivo, mas depois de dias, semanas, você sente os efeitos: cansaço mental, irritação sem motivo, dificuldade de concentração, sensação constante de estar atrás de algo, mas sem saber exatamente o que. O mais traiçoeiro é que o veneno mental não vem em grandes doses. Ele vem em pequenas distrações diárias, aparentemente inocentes. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna do tamanho das coisas que a ocupam." E o que tem ocupado a sua alma ultimamente? Se você passa boa parte do tempo consumindo coisas que te deixam inquieto, com raiva, inseguro ou vazio, a consequência será uma mente cada vez mais fraca, reativa e confusa. Desintoxicar a mente exige uma decisão clara: parar de se alimentar do que não nutre. Isso inclui o que você vê, lê, ouve e até com quem você convive. Certas pessoas e certos conteúdos não são neutros. Eles drenam a sua energia. E quanto mais você se expõe a eles, mais perde sua força interior. O estoico entende que, embora não tenha controle sobre tudo o que acontece no mundo, ele tem total responsabilidade sobre o que deixa entrar na própria mente. A sua mente é o espaço mais sagrado que existe. E tudo o que você consome está moldando o seu mundo interno. Por isso, seja exigente com o que você deixa entrar. Seja seletivo com o que você assiste, com quem você escuta, com os pensamentos que você alimenta. Se algo te enfraquece, descarte. Você não precisa continuar consumindo aquilo só porque todos estão fazendo o mesmo. Sua paz vale mais. E a força começa aí. Número 2. Feche as portas da comparação. Comparar-se aos outros é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. À primeira vista, pode parecer algo natural, até inofensivo. Mas quando essa comparação vira hábito, ela corrói a autoestima, distorce a percepção da realidade e te afasta do que realmente importa, o seu próprio caminho.
Você começa a medir seu valor pelos resultados alheios, suas conquistas pelos marcos de outras pessoas e sua felicidade pela aparência de felicidade dos outros. O problema é que, ao se comparar, você sempre olha de fora para dentro. Observa o que o outro exibe: sucesso, beleza, reconhecimento, sem ter acesso à complexidade interna da vida dele. E aí você esquece que está comparando a superfície de alguém com as suas profundezas. Isso é injusto. E o pior, é cruel consigo mesmo. Marco Aurélio dizia que a alma permanece invencível quando não se permite ser invadida. Mas cada comparação é uma brecha que você mesmo abre para que a dúvida, a inveja e a insegurança entrem. A mente intoxicada pela comparação vive insatisfeita. Nada é suficiente. Tudo parece pouco. Mesmo quando você conquista algo, o prazer dura pouco, porque o foco já se virou para quem está um passo à frente. E assim, você se transforma num escravo da régua alheia, tentando se encaixar em expectativas que nem são suas. Essa é uma prisão mental, e a chave está em fechar a porta, com firmeza. Fechar as portas da comparação é redirecionar a atenção para onde ela tem valor, em si mesmo. É entender que sua trajetória é única, com tempos e processos que não precisam seguir o ritmo de ninguém. O estoico não se mede pelos outros, mas pela fidelidade aos próprios princípios. A verdadeira medida é interna. Eu estou sendo melhor do que fui ontem? Essa é a pergunta que importa. Quando você troca comparação por autoaperfeiçoamento, a mente se torna mais leve, mais estável e mais livre. Número 3. Pare de reviver a culpa todos os dias. Culpar-se pode até parecer um sinal de consciência, mas quando se torna um ciclo sem fim, ela vira um fardo paralisante. Há pessoas que não estão mais errando, mas continuam se punindo por erros antigos. Carregam a culpa como se fosse uma mochila invisível, pesada, que não pode ser deixada em lugar nenhum. E isso contamina os pensamentos, as emoções e até a forma como se relacionam com os outros. O estoicismo não defende que você ignore os próprios erros. Pelo contrário, ele ensina a encarar a responsabilidade de frente, aprender com ela e seguir em frente com mais sabedoria. O problema é quando você não aprende, apenas se tortura. A culpa, quando prolongada demais, perde sua função de correção e se transforma em autopunição. E isso não te faz evoluir. Apenas te desgasta, te trava, te enfraquece. Sêneca escreveu: o arrependimento é inútil quando não vem acompanhado de mudança. Ficar preso ao passado não o modifica. Repetir mentalmente a mesma cena, o mesmo diálogo, a mesma decisão errada, só serve para manter a ferida aberta. Você precisa entender que o erro já passou. O que você faz com ele agora é o que importa. Se transforma em lição, ótimo. Mas se vira um ciclo de autodepreciação, é hora de parar. Liberar-se da culpa não é esquecer o que aconteceu, mas escolher conscientemente não viver mais dentro da mesma dor. É encerrar o capítulo com maturidade. A mente limpa é aquela que carrega o que é útil, não o que castiga. Quando você para de reviver a culpa todos os dias, dá espaço para crescer, respirar e escrever uma história nova. E esse espaço é onde a força nasce. Você não é o que fez no pior dia. Você é o que escolhe fazer agora, com o que aprendeu. Número 4. Pare de viver num futuro imaginário. A ansiedade nasce do excesso de futuro, não do futuro real, mas de um futuro criado pela mente, cheio de suposições, desastres antecipados e expectativas irreais. É um tipo de ficção que parece tão concreta quanto o momento presente, mas que só existe dentro de você. E o problema é que quanto mais você se prende a esse mundo imaginário, mais se afasta do único tempo em que a vida realmente acontece: o agora. A mente ansiosa está sempre tentando prever,
controlar, antecipar tudo. É como se vivesse num campo de batalha que ainda nem existe, lutando guerras que talvez nunca aconteçam. Isso não é planejamento, é tormento. A preparação saudável é objetiva, pontual. Mas a ansiedade cria cenários infinitos e te prende neles. Marco Aurélio escreveu: "Nunca deixe o futuro te perturbar. Você chegará lá, se precisar, com a mesma razão que usa agora." O que ele está dizendo é simples: leve a sua razão para o presente e ela será suficiente para lidar com qualquer amanhã. Viver em um futuro imaginário te rouba presença, foco, clareza. Você perde a chance de viver o que está diante de você porque está ocupado vivendo algo que ainda não chegou e talvez nem chegue. Isso esgota, isso fragmenta. E muitas vezes te impede de enxergar soluções simples, porque a mente está ocupada demais, tentando prever todos os desfechos possíveis. Desintoxicar a mente exige voltar ao momento real. Isso não significa abandonar metas ou deixar de planejar. Significa parar de sofrer por antecipação. Significa confiar na sua capacidade de responder ao que vier, quando vier. O estoico treina sua mente para agir com sobriedade agora, sem se perder em mil e si. Quanto mais você habita o presente com atenção, mais forte você se torna. E quanto mais forte você é no presente, menos poder o futuro tem sobre você. Número 5. Filtre a opinião dos outros. Nem toda opinião que chega até você merece espaço dentro da sua mente. Vivemos em uma época em que todo mundo se sente no direito de dizer o que pensa sobre tudo, inclusive sobre a sua vida, seus erros, suas escolhas, sua aparência, seus passos. Se você absorver tudo isso sem filtro, vai viver com a mente cheia de vozes que não são suas e que na maioria das vezes nem têm fundamento. O problema não está em ouvir, mas em carregar. A crítica pode até vir com boas intenções, mas muitas vezes vem carregada de julgamento, projeções e frustrações alheias. E se você não tiver clareza, começa a se moldar pelo olhar do outro. Deixa de agir com autenticidade para se proteger de possíveis desaprovações. A opinião do outro vira freio e, aos poucos, sua liberdade vai sendo corroída. Epicteto dizia: "É impossível progredir se você se preocupa com o que os outros pensam." Isso não significa ignorar tudo e se tornar arrogante, mas sim desenvolver um critério interno forte o bastante para discernir: o que vem do outro pode me ajudar ou só me enfraquecer. Se for útil, escute; se não for, descarte. Essa triagem é uma forma de autocuidado mental, é proteção da sua integridade. Filtrar a opinião dos outros é um ato de responsabilidade emocional. Significa assumir o controle sobre o que entra e permanece em você. Significa lembrar que só você está vivendo a sua história por dentro, com todas as suas batalhas invisíveis, suas dúvidas e seu contexto. Só você sabe o que precisa ser feito, mesmo que ainda esteja aprendendo como fazer. Não entregue esse poder a quem está apenas assistindo de fora. Número 6. Não reaja como um escravo emocional. Reagir no impulso é entregar o controle da sua vida ao outro. É permitir que qualquer comentário, olhar torto ou situação inesperada dite como você vai se sentir e agir. A raiva do outro vira a sua. O caos do ambiente vira seu estado interno. E sem perceber, você se torna um escravo emocional. Alguém que vive em função dos estímulos externos, sem nenhuma autonomia sobre si mesmo. O estoicismo nos ensina que entre o que acontece e a nossa resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade. Epicteto dizia: "Não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." Isso significa que o que te afeta não é o fato em si, mas a maneira como você interpreta, julga e responde ao que acontece.
Quando você percebe isso, ganha uma arma poderosa: o autocontrole. Ser estoico não é ser frio, insensível ou indiferente à dor. É ter clareza o suficiente para não ser refém da sua própria reatividade. É conseguir respirar antes de explodir, observar antes de julgar, refletir antes de agir. Reagir sem pensar é fácil, automático. Qualquer um faz, mas escolher a resposta com consciência é um exercício de força interior, e isso exige treino, paciência e disciplina. Desintoxicar a mente também é isso. Parar de se contaminar com a emoção dos outros. Você não precisa entrar na tempestade de todo mundo. Você pode ser o ponto de equilíbrio, pode ser a âncora. Toda vez que você escolhe não reagir no impulso, você envia um sinal silencioso à sua mente: eu estou no comando. E quanto mais vezes você faz isso, mais forte esse comando se torna. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a de não ser mais escravizado por tudo o que te acontece. Número 7. Cuidado com a linguagem que você usa. A maneira como você fala sobre si mesmo molda silenciosamente a forma como você se enxerga e como age. Palavras não são neutras, elas carregam peso, intenção e direção. Quando você repete frases como "eu sou um fracasso", "nada dá certo para mim", "não aguento mais", sua mente começa a acreditar nisso e passa a agir como se fosse verdade. A linguagem é um filtro que organiza a realidade. E quando esse filtro é tóxico, distorcido ou derrotista, a mente se intoxica junto. Você começa a ver o mundo sob uma lente de limitação, sofrimento e impotência. E quanto mais repete essas ideias, mais elas se consolidam como verdades internas. Não se trata de mágica nem de autoajuda rasa. É neuroplasticidade. O cérebro se adapta ao que você repete com frequência. Epicteto dizia: se queres ser bom, começa por pensar que és bom. Isso não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa escolher uma linguagem que te fortaleça, mesmo nos momentos difíceis. Em vez de dizer "não consigo lidar com isso", experimente "estou aprendendo a lidar com isso". É uma pequena mudança, mas que abre espaço para o crescimento e não para a paralisia. Cuidar da sua linguagem é cuidar da qualidade da sua mente. É parar de se sabotar com frases automáticas e começar a cultivar uma comunicação interna mais firme, mais lúcida e mais compassiva. Toda vez que você se escuta dizendo algo que te enfraquece, questione. Pergunte a si mesmo: essa frase me ajuda ou me limita? A resposta vai te mostrar se você está alimentando sua força ou aprofundando sua dor. Falar com mais consciência é uma forma prática de desintoxicar a mente, e ela começa pela boca, mas termina na maneira como você se comporta diante da vida. Escolha palavras que te empurrem para frente, não que te arrastem para baixo. Número 8. Pratique o silêncio interno todos os dias. O mundo está cada vez mais barulhento. São notificações, cobranças, conteúdos, opiniões, estímulos constantes que não param nem por um instante. A mente moderna vive ocupada demais, cheia demais, agitada demais. E nessa sobrecarga, o silêncio se torna quase um luxo. Mas para quem busca clareza e força interior, o silêncio não é luxo, é necessidade. O estoico entende o valor da pausa. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para si mesmo, como forma de organizar seus pensamentos e silenciar a confusão mental. Ele sabia que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é uma escolha. Uma consequência da falta de espaço para respirar, pensar e observar. Sem silêncio, não há discernimento. Sem pausa, não há direção. Praticar o silêncio interno não significa meditar por horas ou se isolar do mundo. Significa criar pequenos momentos de presença ao longo do dia.
Pode ser 1 minuto com os olhos fechados antes de começar algo importante. Pode ser desligar o celular por um tempo e simplesmente ouvir a própria respiração. Pode ser escrever num caderno o que está bagunçado por dentro. O formato não importa. O que importa é interromper o ruído e reconectar com a sua essência. O silêncio é onde a mente se limpa, é onde as ideias se assentam, onde a emoção desacelera, onde o corpo encontra repouso e a alma pode, enfim, ser ouvida. Você não precisa esperar ter tempo, você precisa criar esse tempo. Um pequeno ritual diário de silêncio pode transformar sua forma de pensar, reagir e viver. Porque é no silêncio que você se encontra, sem máscaras, sem distrações, sem ruídos. Faça do silêncio um hábito, não como fuga, mas como reconexão. Em um mundo que te empurra para fora o tempo todo, cultivar o silêncio é um ato de resistência e também de poder. Número 9. Foque no que está sob seu comando. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é entender a diferença entre o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. A mente moderna, cheia de estímulos e pressões, tende a desperdiçar energia tentando comandar o incontrolável. O comportamento dos outros, as circunstâncias externas, o passado ou o futuro. Essa confusão gera frustração, ansiedade e desgaste emocional. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa força nasce da escolha consciente de direcionar atenção e esforço para aquilo que realmente depende de você. A única coisa que você pode controlar de verdade é sua reação, sua atitude, suas decisões no presente momento. Focar no que está sob seu comando não significa ignorar a realidade ou ser passivo. Pelo contrário, é agir com sabedoria, investindo energia nas ações que têm efeito real, sem se perder em lamentos ou tentativas inúteis de mudar o que não pode ser mudado. É aceitar o que vem com serenidade e responder com coragem. Quando você pratica esse foco, sua mente deixa de ser campo de batalha e se torna um terreno fértil. Você reduz o ruído mental, ganha clareza e fortalece seu propósito. A ansiedade diminui porque você não está mais tentando controlar o mundo, mas sim a si mesmo. E isso é o começo da verdadeira liberdade. Então pergunte-se: o que está sob seu comando agora? Onde seu poder real pode ser aplicado? Se sua resposta for vaga ou cheia de distrações, está na hora de voltar a esse princípio estoico básico. Desintoxicar a mente é também aprender a escolher com sabedoria onde colocar seu foco e energia. Número 10. Cultive pensamentos que te fortaleçam. A mente é como um jardim. Os pensamentos são as sementes que você planta todo dia. Se você semear ideias negativas, duvidosas ou autodepreciativas, inevitavelmente vai colher uma colheita de insegurança, ansiedade e fraqueza. Por outro lado, se escolher cultivar pensamentos que te fortalecem, sua mente cresce firme, resiliente e clara. O estoicismo ensina que nossos pensamentos não são apenas reações passivas. Eles têm poder real sobre o que sentimos e como agimos. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa por dominar a qualidade do que se pensa. Isso significa estar atento para não deixar que crenças limitantes, julgamentos severos ou medos constantes ganhem espaço dentro de você. Cultivar pensamentos fortes não é ignorar as dificuldades, mas enfrentá-las com uma narrativa que promove coragem, aprendizado e autoconhecimento. Em vez de pensar, não vou conseguir, experimente, vou aprender, um passo de cada vez. Em vez de isso é injusto, pense, posso escolher como reagir a essa situação.
Essa mudança não acontece de uma hora para outra, mas é construída na repetição diária e consciente. A mente alimentada com esse tipo de pensamento se torna uma fortaleza. Ela não é invulnerável, mas é firme o suficiente para resistir às tempestades internas e externas. E quanto mais você cultiva essa força, menos espaço sobra para o medo, a dúvida e a paralisia. Desintoxicar sua mente é também plantar as sementes certas. Repare no que você pensa durante o dia. Quais pensamentos te levantam? Quais te derrubam? Escolha regar os que trazem força, esperança e clareza. Sua mente, assim, se torna um terreno fértil para a transformação que você deseja. Se você sentiu que esse vídeo tocou algo dentro de você, que essas palavras abriram uma fresta de clareza, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Cada gesto desses ajudará a espalhar uma luz que pode alcançar alguém que está lutando nesse momento. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando a mente se liberta do que não a serve. Até o próximo vídeo.